Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco a Helena Santos, socióloga, investigadora e professora da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Olá, Helena, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Ah, Pergunta habitual. Vacina de pensamento. O que é que lhe ocorreu quando eu a convidei para participar nesta série de conversas? O que é para si uma vacina de pensamento? Para mim, uma vacina de pensamento. Olha, primeiro fiquei aterrada. Fico sempre aterrada quando tenho que responder a perguntas difíceis e, sobretudo, perguntas difíceis que nos apetece logo pensar para responder. Portanto, fiquei logo aterrada. Ahm, Vacina de pensamento, muito francamente, eu acho que há duas coisas para a vacina de pensamento. Uma é, de facto, a gente poder rodear-se de algumas coisas que nos ajudem a pensar, e nessas coisas, obviamente, estão desde logo os livros, ou a música, ou o cinema, ou, se quiser, as artes, num sentido lato. Mas há outra coisa que eu acho que é uma enorme vacina de pensamento, que são as pessoas com quem a gente possa falar. Portanto, são duas. Então deixe-me começar já por essa, porque essa é mais invulgar, embora já tenha também sido referida por outras pessoas. Mas que pessoas é que realmente, eventualmente, terão influenciado a sua forma de ver, que de alguma maneira a vacinaram para a vida? É capaz de pensar assim em alguns nomes de algumas pessoas que foram importantes? Já que Eu põe, acho que põe as coisas dessa maneira? Antes de falarmos dos autores e dos livros? Quer dizer, a resposta colocada assim corre o risco, a pergunta colocada assim corre o risco de uma resposta um bocadinho vulgar, não é? E que é a gente olhar para trás e pensar quem é que nos trouxe a este caminho. E, portanto, inevitavelmente, eu teria que falar no meu pai, que lia compulsivamente, e, Já não é o portanto, primeiro, já não é a primeira pessoa que não fala. toda a gente. Portanto, o que eu digo é que a pergunta Não acaba é por bem não. assim, por exemplo, no meu caso, o meu pai não foi uma pessoa que me influenciou nesse campo, confesso. O meu pai não era grande leitor, influenciou noutras coisas. Mas, por exemplo, eu estou a pensar, por exemplo, você sabe que o Zé Gabriel Pereira Bastos, que entretanto faleceu, foi uma pessoa importantíssima para mim, por exemplo. E foi de facto alguém que me fez seguir este caminho, sem dúvida alguma. Houve outros antes, mas esse foi muito importante. E era um pouco até estava a pensar mais até em professores, mas deixo ao seu critério. Estava a falar Não, do meu pois, pai. eu estava a dizer que é que depois a resposta depois vai assim um bocadinho pelos caminhos tradicionais, não é? Né? O meu pai, não, é o meu pai da geração do meu pai, portanto, uma pessoa que já teria quase 100 anos se fosse viva, não é? E, portanto, lia compulsivamente, portanto, uma família conservadora, tradicional, e, de facto, primeiro aquela admiração da distância do pai a ler, portanto, a gente ganhou uma. Eu digo a gente, porque eu acho que isto influenciou também a minha irmã, era uma coisa muito importante, de facto, era coisa de pai, não é? Pai era chefe de família na altura, Claro, não, claro. isto Eu vale o que percebo, vale, eu não é? Não estou a dizer que devia ser. E, portanto, e depois também havia uma outra coisa, que era, nós não podíamos ler aquilo que quiséssemos lá em casa, portanto, havia os livros da irmã mais velha, os livros do pai, os livros da mãe, e entre os livros do pai havia umas malas que tinham livros, que eram livros que esses então, as malas estavam fechadas à chave. eram proibidos. Portanto, como imagina, eram livros proibidos, que o meu pai conseguia continuar a comprar e a receber, que estavam no anexo. E, portanto, tudo isto criou uma certa mítica em relação à leitura e aos livros e àquilo que eles podiam trazer, como é evidente, sobretudo porque eu era a mais nova, portanto, não podia ler os livros que a irmã já lia, não podia ler os livros do pai, nem os da mãe, e ficava furiosa porque achava aquilo uma discriminação. Pronto. Portanto, eu acho que a questão da leitura, eu também cresci sem televisão. Portanto, eu vivi em Angola, eu só vi televisão pela primeira vez quando regressei de Angola para cá. Portanto, eu não tinha televisão. Onde é que veio? Portanto, Onde é que veio para cá? eu vim em 75, não vim naquele contingente, vim numa situação relativamente, Favorável. eu vou dizer privilegiada, porque foi a empresa onde o meu pai trabalhava que conseguiu fretar a vinda
e vim eu, os meus pais ficaram, a minha irmã já cá estava. Eu tinha cá vindo em 74, portanto foi em 74 que eu vi televisão pela primeira vez, não foi em 75. Pronto. Portanto, o que também marca uma relação, quer com os livros, quer com o cinema e até a rádio, que eu sou, como digo, uma rapariga da rádio ainda hoje, mais do que da televisão. Portanto, tem esse lado. Mas, sobretudo, que eu acho que era aquela coisa mítica do que é que estava dentro de um livro, que havia tantas proibições para os livros, não é? Portanto, e o pai que lia. Agora, evidentemente que depois houve mais diretamente, houve uma professora de filosofia do Carolina Michaelis, que de facto acho que teve uma influência muito grande na minha escolha da sociologia, e depois tive a sorte de me cruzar nomeadamente com o Augusto Santos Silva, que na altura coordenava o Centro de Documentação no Centro de Artes Tradicionais do Porto. Infelizmente, como sabe, terminou, o centro fechou há uns anos, e eu respondi a um anúncio, em boa verdade, que veio no jornal, para trabalhar na área do artesanato. Eu já não me lembro exatamente, mas não queriam, nem sei se havia lá sociólogos, eu sei que referiam antropologia, geografia, etc. E eu respondi, até porque eu gostava de artesanato, já tinha tirado o curso de sociologia, portanto, que foi também uma bela experiência. E aí devo-lhe dizer que tive alguns professores. Tive o Vitorino Magalhães Godinho, que foi de facto um privilégio de ainda hoje ler os livros dele é extraordinário. Sim, e foi de facto. Eu não gosto muito de, às vezes, também referir estas pessoas que nos marcaram, não é porque elas não tenham sido importantes, é exatamente o contrário, mas é porque às vezes parece-me que soa um bocadinho que a gente vai buscar mestres que na verdade não foram só meus, foram mestres de muitas outras pessoas. Portanto, eu tive a sorte, por exemplo, quando fui para a Sociologia, que foi em Lisboa, já disse, de facto ter tido um leque de luxo de professores na Nova, entre os quais o Vitorino Magalhães Godinho, portanto, que era tão aterrador quanto também, de facto, como imagina, quer dizer, era uma pessoa que a gente via a raciocinar nas aulas, portanto, ele não tinha muito bom feitio, devo dizer, mas foi muito importante, de facto foi muito mais importante ele para mim do que alguma vez eu para ele como estudante, como eu costumo dizer. Aqui, portanto, eu já estava na fase do pós-curso, eu regressei ao Porto e de facto tive a sorte de me cruzar com o Augusto Santos Silva, como disse, e portanto comecei a colaborar no Centro de Artes Tradicionais e numa área que eu gostava muito na altura, mas nunca tinha investigado ou estudado propriamente, na área do artesanato tradicional, e eu de facto se tenho que referir a alguém que foi essencial para aquilo que a seguir eu pude fazer, evidentemente que foi essa possibilidade de me ter cruzado com ele, com toda a gente que entretanto, com quem pude também trabalhar e pude conhecer, que estava à volta disso, portanto de várias instituições da cidade, e depois também a entrada na Faculdade de Economia do Porto, onde eu tive uma equipa de luxo na minha própria área, portanto eu como estudante lembro-me que na Faculdade de Economia havia mais livros de Sociologia do que na nossa biblioteca, recém, não é? Um curso novo, e portanto eu ia já na altura muitas vezes para a Economia, quer sobretudo requisitar livros, e quer dizer, e de repente, como pode imaginar, poder ir trabalhar com as pessoas que lá estavam, onde, além do mais, eu tive uma equipa que me acolheu e que me ensinou, portanto, não me disse, olha, agora vais dar ali aquela cadeira e a gente vê-se no final do ano. E eu tive, de facto, uma equipa que tinha programas feitos, cadeiras sólidas e portanto, que me permitiu duas coisas. Uma foi, de facto,
a qualidade daquela gente, e como eu há bocadinho estava a dizer, e pode imaginar o que é para uma pessoa daquela idade, de repente, tinha-os lido e vai trabalhar com eles, portanto é uma coisa que é muito gratificante, não é? Eu tinha lido, eu tinha assistido ao doutoramento do Madureira Pinto, que foi o primeiro, como sabe, o primeiro doutoramento em Sociologia aqui, e portanto de repente poder ir trabalhar para a Faculdade de Economia era também trabalhar com ele, era por um lado manter e reforçar a relação laboral com o Santos Silva e ter depois o resto da equipa, e depois também essa entrada em economia, a que muito francamente e com toda a humildade, o Santos Silva nunca foi indiferente, portanto eu acho que lhe devo muito disso a ele, foi a possibilidade, mas também à faculdade, obviamente, foi a possibilidade de eu sempre investigar naquilo que gostava e em muitas coisas diferentes. Portanto, ao mesmo tempo que tinha que ensinar a estudantes de economia e de gestão, e que, portanto, me obrigavam a um exercício crítico que não era fácil, que continua a não ser muito fácil, mas eu hoje já estou um bocadinho mais, já sou uma artista mais... Exatamente. E depois a gente também vai aprendendo. Mas sabe que já agora que está a falar disso... Diga, é que eu não me calo, se não me interrompe, faz-me uma pergunta e hora e meia. Eu estava a ouvi-la falar e estava a pensar numa... Pronto, as pessoas que nos estão a ouvir não sabem, mas nós conhecemos há relativamente pouco tempo, porque eu fui assistir a umas aulas suas, na altura da crise. Queria muito perceber o que é que se andava a ensinar economia, fiquei muito irritado e tal. Pronto, adiante. E há de ir lá voltar, eu é que não tenho conseguido agendar com estas coisas das mudanças. Não, mas houve uma coisa que nunca mais me esqueço, ainda hoje conto aos meus alunos, ainda há bem pouco tempo contei, que eu acho que foi extraordinário, que foi o facto de vocês colocarem como na lista de textos para ler, duas introduções à economia de dois autores completamente diferentes. Um era de João Seda das Neves e o outro era do Louçã e do Casanova, se não estou em erro. Pronto. Era o Louçã e o Caldas, sim. Caldas, isso, pronto. E eu achei fascinante, porque eram duas introduções à economia completamente diferentes, de dois professores catedráticos, ok? Mas com abordagens totalmente distintas, uma muito mais, eu diria, positivista, muito mais factual, muito mais descrita, e outra muito mais problematizada. E eu achei uma ideia genial, muito honestamente. Estou permanentemente a dizer aos alunos como realmente, até quando falo da questão da axiologia, dos manuais, etc., como estas coisas se podem refletir de uma forma, ambos estão a ser objetivos, mas depois a maneira como abordam o mesmo tema é completamente diferente. Eu achei essa ideia genial, muito francamente. Gostei muito. Muito obrigada. Não foi mérito meu ter chegado aí, no sentido, quer dizer, já nem lhe sei dizer desde que ano é que a gente começou a fazer esse diálogo, não é? Explícito, portanto, de pegar nos manuais e em dois manuais contrastantes e trabalhá-los um bocadinho com os alunos. Mas aí também há duas coisas, portanto, isso ilustra por um lado aquilo que eu estou a dizer. Portanto, o sermos obrigados a pensar fora do nosso, agora diz-se fora da caixa, não é fora da caixa, é olhar para o outro lado das coisas e para onde estão pessoas que têm, se me permite a expressão, têm cabeças no sentido em que estão habituadas a olhar para o mundo de outra maneira, com outros conceitos, com outras ferramentas, etc. E isso, de facto, trabalhar na Faculdade de Economia, que apesar de todo o mainstream que tem sido bastante mais visível, não é? Nas últimas décadas de quando eu entrei, por razões que não valerá agora a pena desenvolver aqui, até porque são gerais, não são exclusivas de uma Faculdade de Economia, mas que manteve qualquer coisa de uma coisa que ainda se chama, está ainda escrita como de banda larga. Portanto, apesar do mainstream e dele ter, em certo sentido, inevitavelmente estrangulado em algumas áreas, a verdade é que se abriu também para outras, não é? Portanto,
A introdução às ciências sociais é uma disciplina que é de difícil relação com os estudantes que entram, já até falámos muitas vezes nisso, nem valerá a pena falar, que aliás é uma coisa que eu gosto, mesmo quando há anos que são desastrosos, há anos em que os alunos, meu Deus, eu acho que se cruzarem comigo na rua vão fazer de conta que não me conhecem, porque também depende muito depois destas coisas casuísticas, não é? Há anos em que há muitos estudantes muito interessados, há outros que não, mas é uma disciplina são formadas. Exato. E eles veem, são muito novinhos e, portanto, veem muito dificilmente a utilidade de uma disciplina daquelas. Pronto. Mas, por exemplo, esse exercício de lhes colocar diferentes economistas que eles reconhecem como economistas, claro que ali, sobretudo o Louçã, tem sempre uma outra conotação. Claro. Pronto, mas aí também o desafio é dizer, muito bem, vocês conhecem, é uma figura pública, e sobretudo na altura era muito mais público do que agora, mas então leiam e vejam onde é que vocês veem, portanto, vejam também a fronteira que ele consegue fazer enquanto cientista e enquanto político, que não, no início aparecia na televisão quase todos os dias, não é? Portanto, também às vezes é difícil este exercício, porque estes professores são conhecidos também por posições políticas. Pois, mas é que as pessoas, às vezes, o João César das Neves também tem uma posição muito marcada, só que muitas vezes as pessoas não sabem disso. Ora bem, pronto, e esse era um exercício muito interessante. A verdade é que esse tipo de exercício resultou. Portanto, outras coisas não, e a gente tem mudado muitas vezes o programa, etc. Mas é verdade que os estudantes, até porque o discurso de César das Neves é muito sedutor. Sim. Nós agora já não usamos César das Neves, agora fizemos outra, não vou agora falar disso, com certeza não é por isso que estamos aqui, mas fizemos uma outra reformulação. Mas o César das Neves tem, além do mais, um discurso uma escrita muito sedutora e muito entusiástica, portanto, ele fala da economia como uma maravilha, não é? Portanto, obriga a um trabalho de desconstrução mais difícil do que aquele que é por exemplo, do Louçã e do Caldas. Mas isso também, também é uma coisa muito interessante. E os estudantes gostavam, diga. É um desafio, pois, é um desafio muito interessante. E os estudantes gostavam. Depois lá as outras coisas, a ciência, não sei o que, isso já não. Eu estava lá e gostei imenso, estava lá assim um bocado, tinha lá caído de paraquedas, mas devo dizer que achei... Não, que o Diniz é corajoso, de facto. Uso esse exemplo muitas vezes nas aulas e há outros aspectos que eu também gostei muito, por exemplo, foi a única faculdade que eu conheci até hoje que tem relógios em todas as salas. Tempo é dinheiro, não é? Nunca tinha, não me lembro mais de uma faculdade onde haja tantos, todas as salas têm um relógio. E duas salas, dois auditórios, um deles onde tivemos aulas nesse ano em que esteve lá, equipados com, que agora já não estão evidentemente, mas via-se um buraco lá atrás que estava preparado para projeção de cinema. Vá-se lá saber porquê. Mas é muito interessante. E o próprio edifício também é lindíssimo. É. Assim. Não, e a Faculdade de Economia, para mim, pessoalmente, eu tenho que dizer que eu penso muitas vezes, a gente faz muitas vezes este exercício, se tivesse ido parar a outro, se tivesse ido ensinar a sociólogos, a estudantes de Sociologia, claro que, inevitavelmente, seria provavelmente muito mais competente como socióloga hoje do que serei, claro. Não é? Porque eu passo muito tempo a estudar economia e se adaptar, teve que ir ao encontro do seu público. Pronto, mas a verdade é que eu sempre gostei disso. Se houve coisa que sempre me impele, se quiser, é de facto aquilo que é diferente de nós. Pois, e mais uma vez, a Faculdade de Economia. Exatamente. Eu acho que também o facto de ter vivido em Angola pode ter ajudado nisso, não é? Porque eu era muito miúda e, portanto, também muitas coisas só as percebi mais tarde, como é normal. Vivi numa zona relativamente protegida da guerra, nomeadamente. Pronto.
Por outro lado, depois o contraste com o regresso para cá e, portanto, descobrir o que era isso daquele país que nos diziam que era a metrópole, e era, do ponto de vista do suposto império, e descobrir também as chamadas decalagem em relação ao poder que a metrópole tinha e teve, não é? Mas, na verdade, muitas outras coisas estavam cá muito menos. Olha, desde logo a música, não é? Para uma teenager como eu, a música, nós, apesar de tudo isto, está estudado, como sabe, tão bem como eu, portanto, havia às vezes pequenas concessões feitas às colónias e em particular à Angola, por razões, obviamente, de manter o poder e o controle, não é? Mas para quem não podia fazer essa leitura claramente, não é? Os contrastes entre as pessoas. Lembro-me de ter dado conta das fortíssimas desigualdades sociais no Carolina Michaelis, por exemplo, e do peso da pergunta numa turma com 30 raparigas. Nunca tinha estado numa escola que não fosse mista. Isto foi tremendo. Portanto, também lidei mal com a questão. Lidei muito mal. Em Angola as escolas eram mistas e cá quando onde eu estive eram sempre mistas, desde a primária. Quando ia lá o inspetor, separavam os rapazes e as raparigas dentro da sala, com uma fila de permeio. Mas era só quando ia lá o inspetor, porque havia as inspeções periódicas. E ao Rodrigues de Freitas, para estar com os rapazes. E, portanto, pode imaginar o que é uma pessoa vir com 13 anos, não é? 12, 13 anos, e de repente ver o que evidentemente a abertura do 25 de Abril permitiu, e eu estar habituada a conviver com rapazes de uma forma muito mais... Portanto, e estes choques são interessantes, não é? Porque a gente percebe. Mas muito pior que isso foi a pergunta, numa aula de Carolina Michaelis, uma a uma de todos nós, qual é a profissão do pai? E eu lembro-me da vergonha de colegas minhas, mesmo que eu não tenha percebido o peso. Claro, umas era fácil, médico, engenheiro, claro. Não é? Mas era fácil. Essas diziam com gosto. Pronto, outras não era tão... Eu não sabia dizer o que é que o meu pai era, porque não sabia, porque ele tinha o curso de farmácia, mas ele não era farmacêutico, portanto a gente andava sempre a perguntar-lhe o que é que punha nos papéis. Portanto, mas eu envergonhei-me por isso, que é verdade, que é boa verdade, não é? Antes de todas, agora, ver colegas que vinham da Ribeira, que depois eu não percebi naquela altura, quer dizer, não é? Sabe muito bem, portanto, aquele exame, toda a gente a ter que expor, eu acho que foi a maior lição de sociologia que eu alguma vez tive, porque de facto isto tem as suas... são aliás indicadores da estrutura social. E, portanto, isto foram lições um bocadinho... Depois, o meu pai, nas suas compulsividades, não era só literatura, portanto, de facto, tinha muita coisa de ciências sociais, de política, E era isso que eu também queria perguntar, porque ainda não tínhamos chegado lá. Que livros, que autores foram assim mais importantes para si, ao longo depois da sua carreira, e que a marcaram mais e que de alguma maneira tiveram este lado mais de vacinas, usando esta metáfora? Quer que eu lhe dê também a resposta mais tradicional, foi ter dado com um texto, a primeira coisa, aliás, foi o que decidiu que eu ia para a Sociologia, porque apareceu o curso de Sociologia, senão eu tinha ido tirar Economia, já agora deixe-me dizer-lhe. Pronto. Foi ter dado com um texto do Durkheim, onde ele explicava, eu devo dizer que não percebi metade do texto na altura. Regras do método? Não. Eram regras do método sociológico, e onde ele explicava, de facto, como é que um conjunto de situações que a gente usava normalmente, nunca nos tínhamos perguntado porque é que usávamos, não éramos obrigados a fazer nem a usar, e que de facto tinham um impacto tremendo naquilo que era a estrutura social.
Portanto, para mim foi uma lição de sociologia, não percebi nada, já nem sei que texto era, se quer que lhe diga, não me consigo lembrar, mas que aquilo, porque de repente é dizer assim, já percebi, é por isso que aqui no liceu, não é, se pode perguntar a profissão dos pais, Okay. que é uma coisa que a gente acha que é normal, mas não é nada normal, não é? Pronto. E pronto, mas isto estou a brincar. Eu acho que muito cedo eu li a Geopolítica da Fome, do Josué de Castro, e eu não me estou a querer aqui a parecer, eu não sou, como sabe, não sou uma militante Sim, mas é um livro que tem política, impacto. mas há de facto coisas que nos vão marcando, e por isso eu fui para a Sociologia convencida que a Sociologia ia mudar o mundo. Portanto, ou melhor, eu ia poder mudar o mundo com a Sociologia. Aliás, uma vez perguntaram-me isso e foi o que eu respondi. Evidentemente, há alguma dúvida. Eu fui tirar o curso de Sociologia porque era o que podia mudar o mundo. Sabe que agora está a falar disso, eu estou-me a lembrar também do impacto que as primeiras leituras do Marx tiveram em mim, porque aquilo abria-me um mundo, aquilo era uma maneira completamente diferente de falar da sociedade e das relações, que eu nunca tinha visto aquilo daquela maneira. Eu lembro perfeitamente, tinha pai 18 ou 19 anos, e eu lia aquilo e ficava. Pois, mas eu do Marx já tive medo. O Marx era, eu achava que nunca ia, porque não é, depois toda aquela efervescência também política. Os nossos professores, colegas mais velhos, amigos dos irmãos, etc., não é, que sabiam o Marx de uma ponta à outra. Portanto, de repente, eu achava que Marx tinha que me preparar muito bem para conseguir ler Marx. Portanto, li uma série de coisas de Marx e fugi ao Capital como ao diabo da cruz. Tinha medo. Do Capital só li mais tarde. Pronto. Muito mais tarde, porque eu não conseguia passar do capítulo 3. E depois o Harvard explicou-me que era o capítulo do dinheiro. Aquilo era uma seca. Exatamente. Era um desespero. E finalmente. Mas a minha surpresa, porque quer dizer, tinha lido aquelas coisas um bocadinho mais na fronteira, não é? Do Marx, do Engels, do Lenin, etc., mas mais na fronteira também com o político. Mas sempre a achar que não vale a pena, Helena, tu é melhor nem querer. Eu sou um bocadinho de uma geração que bebeu muito dos que estavam com meia dúzia de anos mais do que nós e que, portanto, eram os grandes intelectuais, não é? Porque naquela altura era muito, havia de facto uma vontade muito grande de ler, de conhecer, de discutir, sobretudo numa certa esquerda que me imagina. Eu estava a pensar, Helena provavelmente conheceu o José Pacheco Pereira, daqui do Porto, que era uma. Agora estava a pensar de alguém que. Sim, não o conheci pessoalmente, mas sim. Sim, estava a pensar. Exatamente. E, portanto, quando eu finalmente me atrevi a pegar no Capital, de facto, que era a obra mestra, evidentemente, lembro-me de dizer ao meu grande mestre, e acho que posso dizer amigo, ao Augusto, e digo isto, pode ser uma vergonha para mim, mas é verdade, mas afinal, isto é uma coisa muito sistemática, muito lógica. Eu tive sempre tanto medo de ler isto, de não perceber, porque também se criam mitos, quer dizer, é o mito do pai a ler, portanto os livros devem ser uma coisa fantástica, mas também há outros mitos que às vezes nos afastam daquilo que podia ter tido outro caminho. Mas provavelmente uma das leituras foi essa, e a outra foi que eu apanhei o livro do Frantz Fanon, que meu pai tinha. Uma das pessoas tem referido também o Fanon, é engraçado. Foi, portanto, que também não percebi tudo na altura, como é evidente, não é? Não podia perceber e não podia discutir com o meu pai porque o livro não era um livro, portanto eu li um bocadinho, a Geopolítica da Fome foi mais tarde, já foi cá, já estava no liceu, portanto já, mas o outro folheio e li umas partes e de facto, portanto, depois tentei ler o livro todo e fui lendo, mas confesso que não percebia muitas daquelas referências, como é evidente, também eu não fui nenhum gênio, não fui nenhum gêniozinho, a gente pega no que pega, não é? E não fui mesmo, estou a dizer isto, não é só para fazer de conta. Tanto é que se vê que não sou, portanto, por aí estamos à vontade. Mas houve muitas coisas daquele discurso que me impressionaram.
não é? E Marcado. como das poucas vezes que eu fui posta, pronto, e como das poucas vezes que eu fui posta de castigo na escola primária, foi porque um colega meu que vinha a pé da aldeia, não é, para a escola, eles vinham descalços, esses nossos colegas, com quem a gente brincava muito bem no recreio, e que as respostas para eles andarem descalços, eles também diziam que os sapatos incomodavam. Éramos todos miúdos, atenção. E um dia ele chegou de facto tarde e, portanto, vinha completamente encharcado em suor, cheio de pó de terra, não é? Porque aquilo ainda eram para aí uns 3 ou 4 quilómetros. E evidentemente que a professora, ao pôs de castigo, não lhe bateu, mas pô-lo de castigo no fundo da sala, sabe aquelas coisas lá, não é? Antigamente, eu também sofri muito com isso. Sim. E eu fui ter com ele, portanto, quando estávamos a fazer um trabalhinho qualquer, isto deve ter sido para aí na primeira ou segunda, na segunda classe, a primeira não foi, foi na segunda classe, e portanto estávamos a fazer um trabalhinho, depois quem acabava podia levantar-se, e eu fui ter com ele, e portanto fiquei de castigo, porque ele estava de castigo, e eu percebi depois, e aí foi em casa, o meu pai que me disse que eles vinham a pé, quer dizer, a gente percebia que vinham a pé, mas tudo isto é feito de uma forma. O poder destes sistemas é um poder muito silencioso, sobretudo quando se vive numa zona protegida. Isso é escondido, isso não é mostrado, isso é. E onde eu vivi era muito protegido, portanto, era uma zona em que a empresa é que controlava, portanto, ali não havia. Claro, claro, claro. E E essas coisas não eram para ser mostradas, ponto. pronto, mas de repente começa-se a perceber que há várias situações que não são permitidas, não é? E uma delas é essa. E que vêm a pé, porque é que vêm a pé, porque é que a gente, não é? E, portanto, eu acho que houve muita coisa que me, portanto, se calhar mais do que achar que mudava o mundo, porque me desencantei muito cedo com os partidos, devo dizer, muito cedo mesmo, com as lógicas partidárias, sobretudo aquelas maioritárias que inevitavelmente a gente conheceu, mas é pensar que se a sociologia puder ajudar a perceber alguma coisa, que no nosso pequeno âmbito da vida, isto é, nas pessoas que também passam por nós e por quem a gente passa, pode ajudar a alguma mudança, aí sim eu acho que é isso que eu gosto na sociologia e nas ciências sociais em geral. Muito bem, Helena, eu acho que é uma ótima maneira de nós acabarmos a nossa conversa. Eu bem disse que tenho que me calar, porque senão. Já vai longa, mas acho que com essa sua reflexão final, acho que é um excelente convite à leitura e essas inúmeras vacinas que existem no campo das ciências sociais que também nos fazem e que tão necessárias são hoje em dia para os problemas que nós estamos agora a enfrentar. Pronto, eu acho que a sociologia e as ciências sociais estão a precisar muito de refletir sobre o que estamos a viver, de facto, sem se precipitarem nesta deriva que há de financiamentos e de muitas outras coisas. Isso não atrai financiamentos, precisamente, esse tipo de reflexão. Pronto, mas é preciso pensar e talvez refundar. Eu depois vou-lhe mandar um artigozinho do Borroway que saiu há pouco tempo, que é uma reflexão muito interessante sobre... Agora aproveito uma vez mais fazer publicidade ao último livro de Boaventura, que eu gostei muito de ler. Sim. Da pandemia à utopia. O futuro começa agora, da pandemia à utopia, que é uma... Pronto, ele já não está preocupado com esse tipo de financiamentos e pronto, na esteira dele e na reflexão que vem fazendo há 30 ou 40 anos, acho que é um belíssimo livro e que está muito presente, porque tem a ver com o que nós estamos a viver. Ele próprio já fala, apesar do livro ter sido publicado em finais de 2020, ele já falava que nós íamos entrar numa época de pandemias intermitentes, não é? Que é o que nós estamos, está longe de acabar, não é? Vamos ver o que é que vai sair daqui, não é? E portanto, mas o livro é muito oportuno e é uma belíssima reflexão. Tem a ver que vai ao encontro daquilo que a Helena estava a dizer.
Eu acho que as ciências sociais e a sociologia talvez em particular, se me permite, claro que isto é advogado em causa própria, não é? E é evidente que pode não parecer muito bem, porque eu também tenho vivido em casa de outrem durante estes anos todos, mas eu acho que a sociologia, por exemplo, se reparar, há uma certa reivindicação de que a sociologia é a ciência que sempre se preocupou com as desigualdades, o que é verdade, tem a ver com a questão das estruturas, do poder, e portanto do que é isto que a gente não vê, não é? Mas que nos estrutura a todos, e que nós também ajudamos a estruturar. Mas em boa verdade, nos últimos anos, já não havia assim tanto trabalho na sociologia em torno da questão das desigualdades sociais, com devidas e honrosas exceções, importantíssimas, mas em alguns casos até essa discussão veio mais de alguns economistas. Portanto, é importante que a sociologia, de facto, enquanto ciência que eu acho que tem uma costela interdisciplinar muito forte, não é? Uma capacidade de, não é de todo como os economistas que se acantonam bastante no seu território e que, de facto, olham muitas vezes para a realidade através de lentes que são completamente abstratas, não é? Portanto, a sociologia que tem sabido olhar, olha, por exemplo, para a antropologia, e muito bem, portanto, é preciso estar no mundo, não é? Para conhecermos o mundo também é preciso termos a consciência de que vivemos nele. E o contrário, não é? Para usar um bocadinho, parafrasear o Borroway que lhe vou mandar o texto. E portanto, é muito importante que a sociologia, que está hoje mais ou menos instituída, não é? Portanto, estabelecida, reconhecida como uma ciência social, volta a fazer uma certa reflexão sobre si própria e o seu papel, que aliás é o que este autor faz e outros têm feito, o Giddens também, de facto, e muitos outros. Muito bem, e eu costumo pedir sempre também depois uma pequena sugestão de leitura para acrescentar no final desta conversa e também colocar no canal de YouTube. Helena, uma vez mais, muito obrigado por esta partilha, muito obrigado por esta excelente vacina e até muito breve. Eu é que agradeço, muito obrigada e desculpe eu falar tanto. Não falar, não, eu é que agradeço, não tem nada que pedir desculpa. Um abraço e até breve.